Eu quero advogar em que área, eu quero atingir qual público, qual é a minha meta. E esses temas não são devidamente abordados na faculdade. Se você for um exímio vendedor, não adianta nada se você não entrega o que você está vendendo. E a advocacia já evoluiu e muito e precisa de espaço para se mostrar. Para você passar algumas dicas para quem está começando o escritório, para quem quer inovar no escritório que já tem e para quem não tem escritório. Oi, gente! Começa agora mais um Conversa Legal, um espaço de diálogo sobre os diversos temas do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre algo muito importante: gestão, crises e oportunidades na advocacia. Hoje temos aqui comigo um grande advogado, um querido amigo, professor, exemplar gestor, Dr. Jacques Veloso. Oi, Jacques. Oi, Thaís. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. É sempre bom conversar um pouco com a advocacia sobre esses temas que permeiam a nossa realidade. São tão difíceis que a gente não vê na faculdade, a gente não fala sobre isso, né? É verdade. Jacques, eu queria, além de agradecer muito sua presença aqui, dizer que muito me honra. Você é um exemplo para mim, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, você e toda a família. Eu queria que você começasse falando um pouco da sua carreira. Você é um grande tributarista e eu sei que foi um desafio aí que você foi construindo. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua profissão. Assim, eu brinco que eu tive uma vantagem em relação aos meus colegas de faculdade, que eu entrei no direito sabendo que eu queria advogar. Eu já fiz vestibular tendo na cabeça que eu queria a advocacia privada, né? Então, quando eu fiz lá meu vestibular, eu tinha 16 anos, né, e fiz vestibular. Então, eu busquei desde o início um estágio e entrei num escritório que era especializado em direito tributário e lá fiquei até me formar. Fiquei 3 anos e meio nesse escritório. Então, acabou que o tributário foi o que eu sabia fazer, porque eu fiquei tanto tempo no escritório que era só tributário e foi natural me especializar naquela área, né? Então, quando eu peguei minha OAB, eu lembro que eu fiz o exame de ordem, peguei minha OAB no meio do ano e montei imediatamente, um mês depois, eu montei meu escritório com um colega de faculdade que você conhece, o Cristiano Fernandes. Sim, né? A gente formou junto, né? E aí montamos um escritório numa salinha lá no edifício Mont Blanc, eu lembro até hoje, uma salinha de 19 metros quadrados. E aí montamos nosso escritório e fomos trabalhar, né? Essa vivência que eu tive nesse estágio longo foi muito importante para esse início. Inclusive porque gerou uma relação muito boa com os advogados que ali estavam, com o dono do escritório, que acabaram me indicando alguns clientes nesse início de carreira. E o Cristiano também já tinha uma vivência muito boa, tinha sido jurídico do Grupo OK e outras empresas. Então, acabou que a coisa foi andando e agora já são 24 anos aí nessa luta e trabalhando nessa área de direito tributário, né? Muito bom. E o direito tributário é muito técnico, né? Exige uma especialização constante, né? Aperfeiçoamento. Agora também tem a reforma tributária. Como é que você vê esse campo do direito tributário atualmente? O direito tributário, ele tem uma característica que complica muito a vida de quem gosta dessa área, porque ele muda com muita frequência. E ele muda não só nas normas mais estruturantes, né? Não é só na Constituição, legislação ordinária, ele muda muito em normas infralegais que, infelizmente, parece que mandam mais do que a Constituição, né? Então você tem lá a portaria, instrução normativa. Eu faço isso no previdenciário. Nossa, é também, horrível isso, porque você chega lá na Receita, o delegado da Receita fala, isso aqui é o que resolve o negócio, né? Então a gente é obrigado a ter uma atualização muito constante. Tanto que eu costumo dizer que hoje não dá para você dizer que você é especialista em direito tributário. Você tem que, dentro do universo do direito tributário, se especializar ainda mais em determinados tributos e determinados segmentos econômicos, né? Então, assim, o nosso escritório tem uma atuação muito focada na área do atacado e na área do agronegócio e mais focada ainda no ICMS, nos tributos distritais. Então, porque senão você não consegue dominar a dinâmica
do tributo, de tão complexo, de tão complexo que é. Eu falo que é a especialização da especialização. Na minha área eu também tenho isso. Exatamente. Direito previdenciário, você pode previdência privada, servidor público, né? INSS administrativo, judicial. Não é fácil, tem que estudar muito e prática. Exatamente. Né? Então, assim, o que a gente faz lá no escritório? Eu acabo que eu tenho uma visão mais ampla, porque eu fui do CARF, né, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga os tributos federais, né, é a última instância na Receita. Lá eu fiquei 5 anos, então eu falo que foi a minha melhor pós-graduação, foi ficar 5 anos julgando no CARF, eu aprendi muito desses tributos federais. E na tributação do DF, eu estou há 17 anos assessorando o setor atacadista do DF, que é o setor que mais contribui com o ICMS no Distrito Federal. 25% da arrecadação do Distrito Federal passa pelo setor atacadista. Então, nesses 17 anos, eu vivi a construção da legislação que hoje é aplicada no setor. Né? Então, acaba que essas vivências vão trazendo prática, vão trazendo experiência. Né? Então, graças a Deus, hoje a gente tem uma boa entrada no mercado, uma boa aceitação e fruto desse plantio, né? A advocacia, ela não... O Juliano, né, nosso amigo Juliano, fala muito isso, né? A advocacia não é miojo, né? É pamonha. Então, é um processo lento de construção, de estudo, de dedicação, para você ir se tornando referência naquela área que você escolheu como sua área. Agora, o que eu acho importantíssimo é escolher a área. Você ser um advogado generalista, você vai ter muita dificuldade de ser identificado pelo mercado como opção. Aconteceu conosco algo que também aconteceu na medicina, né? Que é cada vez mais, até uma questão de mercado, a procura pelo especialista. Eu digo ortopedista, especialista em joelho direito. Sim, né? Exatamente. Quanto mais diferenciação você tiver no mercado de trabalho, mais se destaca. Porque o nosso mercado jurídico também tem aí uma situação, muitas pessoas formadas e o mercado ali, não é? Você tem que ter um diferencial. E nesse diferencial, Jacques, um ponto que eu acho interessante a gente conversar aqui também, além de todo o seu trabalho no direito tributário, você também é uma referência nesse tema de gestão de escritórios. Né? Então, qual a importância da gestão da carreira e de um escritório na advocacia? É imprescindível você ter essas visões do que é um negócio, né? Do que é um escritório de advocacia. Você dominar o direito, você dominar direito processual, direito, né, seja lá qual for a área do direito que você escolher, isso é o mínimo para que você se estabeleça no mercado. Se você quer ser advogado, você tem que pelo menos conhecer com profundidade a área que você vai se dedicar. Mas aí você precisa somar outras qualidades para que o seu negócio prospere. Você tem que se preocupar com gestão financeira, você tem que se preocupar com gestão de pessoas, você tem que se preocupar com marketing, você tem que se preocupar muito com precificação, porque uma precificação errada é prejuízo. E eu já vi diversos escritórios morrerem porque precificavam mal. Então ele até tinha um volume de contratação, mas não conseguia entregar o que ele vendia porque precificou mal, então ele não conseguia manter o escritório com qualidade. Então, toda essa questão que envolve, a gente tem que começar a ver a advocacia como efetivamente ela é uma empresa, um negócio e tem que ser gerido como tal. E esses temas não são devidamente abordados na faculdade, infelizmente. O que faz com que a gente entre no mercado de trabalho despreparado. Eu aprendi apanhando, né? Na verdade... Tentativa e erro. Tentativa e erro. Então, assim... A gente foi construindo o escritório, começamos a ver o que dava certo, o que dava errado, e você vai fazendo, vai investindo. E aí chegou uma hora que até teve uma virada de chave interessante mais para frente, que foi quando a Tati veio trabalhar comigo, Tati é minha esposa, que é formada em administração. E aí a gente veio com a outra expertise e somando mais qualidade na gestão do escritório, na questão financeira, etc. Então, assim, eu apanhei muito, aprendi muito errando. Hoje, eu falo que na nossa época, quando eu comecei, eu abri meu escritório em 1997. Então, quando eu comecei, era muito difícil o acesso à informação. Primeiro, você não tinha muita coisa falando sobre isso, sobre gestão. Você tinha mais dificuldade de conversar com outros advogados mais bem estabelecidos, até porque eu não tinha nenhuma referência, eu fui o primeiro advogado na minha família, então eu não tinha muito esse contato.
E foi aí, inclusive, que a OAB entrou na minha vida. Porque eu busquei dentro da ordem, na época como membro da Comissão de Jovem Advogado, criar essa relação com o mundo jurídico para começar a ver o que estava sendo feito que estava dando certo. E a gente foi virando essa chave, foi implantando novas metodologias de cobrança de honorários, fomos implantando novas formas de marketing, fomos trabalhar com internet, com redes sociais, enfim, começamos a nos apresentar ao mercado de forma mais efetiva e, graças a Deus, tivemos um retorno interessante e hoje consigo pagar minhas contas, né? Tá tudo certo, vivo da advocacia. E hoje com a democratização da informação, esses temas, né, são Sim. mais comuns e é a possibilidade de aprender com os erros dos outros e errar menos. Isso. Lá no meu escritório também, Jacques, eu vim numa estrutura que eu também revolucionei tudo. Porque eu já era a terceira geração no escritório e vim com essa mentalidade, assim como a sua, de profissionalizar. E aí vi que existiam consultorias, livros, toda uma expertise, até feiras em São Paulo, né? Só sobre administração, escritório de advocacia. E fui estudar e trazer essas inovações para o escritório. Tem um pouco de mudança de cultura. Total. Porque toda mudança gera resistência. E você vê que interessante, Thaís, por exemplo, quando eu montei meu escritório, eu montei lá em sociedade com o Cristiano, nós ficamos juntos durante quase 15 anos, que nós começamos a trabalhar junto no 7º semestre. A gente anunciava nas OABs do Rio e de São Paulo o acompanhamento de processo em Brasília, como estagiários na época. Isso antes era algo que efetivamente era muito demandado, porque nós tínhamos os tribunais superiores em Brasília e na época não tinha essa facilidade de internet. Eu lembro que eu era contratado para fazer pesquisa de jurisprudência no STJ, porque as pessoas não conseguiam fazer as pesquisas. O que hoje agora com a... Agora você tem inclusive um mercado, né? Que nós aqui de Brasília perdemos. Porque tinham vários escritórios. O meu também começou assim, sendo referência no TST, STJ, STF, depois a segunda geração veio fazendo primeira instância, e aí depois eu na terceira diversifiquei para outras áreas. Porque se você não inovar sempre, pode perder ali as oportunidades. Eu fiz o caminho contrário do seu. Vocês abriram o leque e eu fechei. Boutique, que é inteligente também. Porque o que aconteceu? A gente abriu, era um escritório focado em atender empresas em todas as áreas que as empresas precisassem. Então, a gente fazia trabalhista, fazia contratos, fazia licitações, tributário, fazia tudo. Então, eu cuidava ali do tributário e licitações, o Cristiano cuidava ali da parte empresarial, de contrato, a gente dividia mais ou menos as áreas e ia fazendo. Quando foi em 2011 que eu separei, eu e o Cristiano resolvemos mudar, separar nossos caminhos, eu montei uma estrutura, eu lembro que eu fui lá na Lara Sellen. Sim, queridíssima. A Lara também fez consultoria pra gente. É uma grande expertise em gestão. Falei, Lara, eu quero formatar o meu acordo de sócios contigo. Eu quero começar com o negócio já pronto. Então, nós fomos todos os sócios para Curitiba. Ficamos um dia com ela lá. Formatamos um acordo de sócios, né, que é o acordo que a gente utiliza até hoje, que eu acho importantíssimo ter isso. Por exemplo, nós temos uma regra toda diferenciada na divisão de honorários entre os sócios. É porque o que é acordado não sai caro, né? Exatamente. A nossa divisão não é como era, por exemplo, a minha sociedade com o Cristiano era 50-50, o que sobrar, a despesa é meio a meio, o que sobrar é meio a meio e acabou. Já nessa nova formatação não é assim. A gente tem 60% do nosso resultado, a gente divide por cotas, 30% a gente divide pela captação de cliente, quem foi que trouxe os clientes, e 10% a gente divide por produção de artigos e palestras. Porque é muito importante para o escritório de advocacia produzir conteúdo, se mostrar, publicar artigos, dar palestras, estar aqui fazendo esse tipo de aparição. Então, tudo isso é precificado dentro do nosso escritório. Então, no final do mês, a gente vê lá quantos artigos fulano fez, quantas palestras alguém deu, quantas lives, etc., e aí a gente divide 10% do lucro. Essa troca é muito legal, porque os escritórios eles se fecham, se encastelam. E aí eu queria aproveitar a sua presença aqui para você passar algumas dicas para quem está começando o escritório, para quem quer inovar no escritório que já tem e para quem não tem escritório. Tem uma advocacia aí, tem muitos advogados que nem têm escritório, às vezes utilizam, né, de estrutura ou em parceria, ou em coworking, ou às vezes salas da OAB. Isso. O que você tem de dica para passar para nós? Bom, a primeira coisa que eu dou de dica é o seguinte:
trace um rumo, tenha um plano. Porque senão é aquela história que diz, quando você não sabe onde vai, qualquer lugar que você for, tá bom. Um planejamento. Planejamento em que sentido? Eu quero advogar em que área, eu quero atingir qual público, qual é a minha meta. Ah, mas eu tô começando, qualquer coisa que aparecer eu vou pegar. Tudo bem, pegue, mas tenha o seu plano, a sua meta. Então, se a sua meta é, eu quero advogar na área trabalhista para empresas de ônibus, como é que eu vou fazer para chegar nisso? Né? Então, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei o escritório, eu tinha um produto que era uma questão que até hoje, para você ter uma ideia, eu tenho ação desse caso até hoje, que não acabou. Eu tenho uma ação que levou 19 anos para ser julgada. E que era uma questão de tributação sobre gorjetas. Aí eu falei, quem é que cobra gorjeta? Hotel, bar e restaurante. Então, eu preciso chegar nessas pessoas. Como que eu vou chegar nelas? Eu ia para evento da Brasel. Claro. Eu ia para palestra que o sindicato dos bares... A parte do relacionamento, de se fazer conhecido na área. Aí as pessoas falavam, mas você ia como? Eu ia. Eu simplesmente chegava, via que ia ter o evento, entrava no evento e ficava na cara de pau, conversava com todo mundo. Na primeira vez ninguém quer falar com você que não sabe quem você é. Na segunda, na terceira, pô, esse cara deve ser do meio, ele tá sempre aqui. Tem uma persistência. E aí você começa a conhecer as pessoas, começa a se relacionar. E eu tinha dificuldade de ser muito novo. Eu tô falando que eu tava fazendo isso, eu tinha 22 anos de idade. Claro. Né? Eu tive que cortar meu cabelo, eu era cabeludo. Né? Eu era cabeludo, usava brinco, falei, vou ter que tirar tudo, mudar o estilo e fui para dentro do meio empresarial para me apresentar, para as pessoas me conhecerem. E aos poucos foi acontecendo. Eu lembro que eu fechei um contrato, eu tinha 2 anos de escritório com a academia de tênis, que na época ainda era a academia de tênis, né? Eu não sei exatamente quem me levou lá, não sei como que eu cheguei, foi uma dessas coisas, mas eu sei que eu fui lá sentar na mesa com o Dr. Farani, que era o dono da academia de tênis, pessoa emblemática. Aí eu cheguei lá, apresentei qual era a tese que eu queria vender, falei, não, gostei desse negócio e tal. Aí eu falei assim, tá, mas nossos honorários é tanto. Ele falou, não, deixa eu te explicar. Você é muito novinho, a academia de tênis é grande demais para você, eu vou te pagar tanto. Nossa. Eu vou te pagar tantos por cento disso aqui, tá bom demais pra você e você ainda vai poder falar na cidade inteira que é meu advogado. Aí eu falei, tá bom, tá certo, fechamos. E eu fiz isso várias vezes. Tem que ter humildade para poder... Eu tive que engolir esse tipo de sapo várias vezes, porque era real. Eu tinha 24 anos de idade, não conhecia ninguém. E eu poder chegar para um outro hotel e dizer, não, a academia de tênis é minha cliente, era uma referência importante para mim. Então, assim... Às vezes você não está ganhando muito agora, exatamente, mas você está com aquele foco lá na frente e sabe que ele é um degrau para chegar. E isso aí, o degrau é a palavra certa. A advocacia, ela, pelo menos a minha, eu acho que quase todas, ela não vai crescendo numa constante. Ela tem saltos. Você pula alguns degraus. Esses saltos são ou uma causa relevante que te dá uma notoriedade, ou um cliente importante que te abre portas, e esses saltos vão acontecendo. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma boa articulação, uma boa referência no setor produtivo, né? Eu advogo para o Sindicato do Comércio Atacadista, advogo para a Federação da Agricultura, faço trabalho na Federação do Comércio, faço trabalho no Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes. Então, o meio empresarial hoje sabe quem eu sou de tanta gente viver. Mas quando você está começando, você tem que ir pelas beiradas, né? Claro. Você vai pegar um cara que vai te apresentar um outro. Pra confiança também, né, Jacques? Eu lembro que eu era novinha também, eu botava óculos, toda terno. Sério, parecia que... Eu falava, nossa, você que é a doutora Thaís, é muito novinha. Mas se tiver, conseguir passar confiança. Eu lembro que depois que a pessoa conversava comigo e sentia confiança, fechava. Também tem que estar, um pouquinho dos dois, né? Estar preparado para estar no lugar certo, na hora certa. E também cavar as oportunidades. Você tem que dominar a matéria que você... Se você for um exímio vendedor, não adianta nada se você não entrega o que você está vendendo. Né? Então, que é o seu nome. O seu nome é no começo, meio e fim. Que é o que a gente tem. Você tem que dominar aquilo ali que você efetivamente está querendo trabalhar. Você tem que ter credibilidade, você tem que fazer, você tem que executar. Eu já peguei diversos casos no escritório de pessoas que venderam algum tipo de milagre que era inexequível e depois lá na frente a empresa voltou lá no escritório para dizer, realmente não deu certo, o que eu faço agora? Isso na área tributária isso é recorrente. E em termos de infraestrutura, porque é aquilo que eu falei, hoje você tem que tomar uma decisão também. Vou entrar no escritório grande e ir lá, né, pegar expertise, vou abrir o meu,
Ou não tenho condições ainda de abrir o meu escritório, vou pegar minha pastinha, né? Porque são decisões importantes, Sim. porque no dia a dia você tem conta para pagar. Sim. E tem que, óbvio, a gente tem uma responsabilidade, né, no nosso dia a dia. O que você sugere? Eu acho assim, essa decisão ela é uma decisão que é muito individual, mas eu posso dizer a minha decisão. Quando eu trabalhava no escritório há 3 anos e meio, estava já contratado pelo escritório, ganhava muito bem para o padrão do mercado. Esses dias eu achei minha carteira de trabalho, eu ganhava R$ 2.100 em 1996. Então, eu tinha um excelente salário para o padrão, eu já coordenava aquele escritório na época e eu pedi demissão. Tem que ter um pouco também de ousadia, às vezes, né? Pedi demissão, montei meu escritório. E por que eu fiz isso? Eu falei, eu tenho 22 anos de idade, eu não tenho nenhuma responsabilidade com ninguém, eu não tenho ninguém para criar, eu vou arriscar agora. É hora de arriscar. Se for para dar errado, tem que ser agora, e aí eu volto para pedir emprego e para tentar outra coisa. Então, eu acho que a gente às vezes tem que ter um pouco de ousadia para a gente conquistar os nossos sonhos. Você tem que ter ali aquela sua meta, falar assim, agora eu vou encarar, vou correr atrás e vou fazer isso acontecer. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho condições de alugar uma sala, eu não tenho condições. Você não precisa nesse primeiro momento. Use as estruturas que estão aí. Você pode fazer um contrato, às vezes, com um coworking desse para usar só uma sala de reunião para receber um cliente. Então, tem coworks belíssimos em Brasília, por exemplo, que você pode fazer um aluguel com a pessoa para usar a sala de reunião e ela atender o telefone para você como se fosse seu escritório. Eu acho legal também, uma ideia interessante, às vezes também é fazer um pool de escritórios, né? Sim. Pessoas com diferentes especialidades, um indica para o outro, porque aí isso também... é muito legal. Isso também é bem legal. Agora a gente está passando por um momento muito difícil, né, Jacques? Essa pandemia, essa crise, o mercado da advocacia que já estava difícil, está pior. Nós temos desafios tanto em relação à clientela, que realmente segura, né, esse custo. Também, por outro lado, nós temos os desafios até das nossas prerrogativas, nesse novo normal do online, né, o domínio das novas tecnologias e, ao mesmo tempo, a manutenção da qualidade no processo e o contato com o cliente. Então, assim, o que você diz para a gente superar esses desafios e também como as entidades, como a OAB, podem contribuir nesse momento? Bom, assim, toda crise tem oportunidades, né? Então, acho que a gente precisa enxergar essas oportunidades e tentar com elas se colocar. Por exemplo, a área de recuperação judicial vai crescer assustadoramente, né? Nós teremos milhares de empresas que precisarão fazer essa recuperação judicial. Desde pequenas empresas a enormes. Então, assim, essa pequena pode ser o cliente daquele que está no início de carreira, né? Então, isso é uma oportunidade que pode ser explorada. O fato da gente ter migrado radicalmente do presencial para o online favorece o mais jovem, que tem mais vivência, que tem mais, né, mais contato com essa tecnologia, com menos sofrimento, né, dessa tecnologia. Porque a gente se adaptou porque tem que se adaptar. Eu até a pandemia nunca tinha feito uma reunião online na vida. Hoje eu faço 2, 3 no dia, né? Então a gente se adaptou. Mas para quem era dessa geração mais nova que vive isso, foi com muita tranquilidade. Agora é óbvio, né? Nós estamos sofrendo nós estamos tendo um momento de muita dificuldade no exercício da profissão. E como eu disse, no momento de crise é um momento de oportunidade e também é um momento em que entidades deveriam se postar de forma mais efetiva. O momento de crise é onde a OAB, por exemplo, deveria estar mais forte, estar mais presente. Fazer a diferença. Fazer a diferença no momento desse, infelizmente, não está fazendo. Ela se escondeu na pandemia, né? A pandemia, ela virou a desculpa por não ter feito. A desculpa para tudo, né? Tudo de bom e tudo de ruim foi a pandemia que aconteceu. Mas o fato é que, no momento de crise, os líderes têm que se postar de forma muito efetiva. Indicar o norte. Muito efetiva. Então, isso faltou. Estar próxima da advocacia e mostrar o apoio que ela merece. Isso faltou, está faltando e já estamos terminando essa gestão e, pelo jeito, isso não vai acontecer, né? Então, e aí, obviamente, o advogado que tem mais dificuldade, que está começando, que tem menos relacionamento, está sofrendo muito mais.
Porque o escritório já estabelecido, ele também está sofrendo, ele perdeu clientes, ele está tendo que renegociar contratos, mas no exercício da profissão, no contato com o judiciário, ele já está estabelecido, ele já é conhecido, ele consegue fazer a coisa fluir. Já quem está começando, às vezes não consegue despachar um processo, não consegue falar dentro do judiciário, né? Fica ali mandando WhatsApp, torcendo para alguém responder um dia. Esse é um ponto muito sério, porque os canais de comunicação, a gente já tinha isso, né, Jacques? Essa coisa de você conseguir ter acesso ao magistrado. Já era difícil. E é algo que se tornou muito pior e a gente tem que efetivamente criar canais mais democráticos e que tragam efetividade para o nosso cliente ali, porque é a vida dele que está em jogo, né? Sim, porque nessa relação de advogado e judiciário, na realidade, não é nem o advogado nem o judiciário que está em jogo, né? A parte que está ali naquele processo. É uma vida. Né? É uma vida. Nós recebemos aqui uma pergunta. Como a OAB pode ajudar o advogado a se divulgar? Porque a publicidade não é permitida. Bom, Thaís, primeiro, a publicidade ela é permitida. Ela tem limites, mas ela é permitida. E esses limites precisam urgentemente ser revistos. Sempre foi uma luta minha durante todo o tempo que tive dentro da OAB, atualizar o que hoje está posto em termos de uso de redes sociais, em termos de campanhas publicitárias, etc. Para mim, a gente está no século anterior e a advocacia já evoluiu e muito e precisa de espaço para se mostrar. As regras restritivas que nós temos hoje, por exemplo, para mim é um absurdo, eu fiquei sabendo que a OAB abriu processo ético contra todos os advogados que fizeram uso do Google AdWords. Para mim é a falta de bom senso um negócio desse, porque quem está começando precisa utilizar essas ferramentas para se mostrar para o mercado. É um meio muito mais democrático para quem está começando a carreira. Seria maravilhoso para mim, se eu estivesse pensando no meu umbigo, dizer assim, não pode nada, porque eu estou estabelecido. Já está estabelecido, exato. E aí eu condeno quem está começando a uma peneira quase intransponível. Então a gente precisa urgentemente rever essas normas. Existe um provimento que está em análise no Conselho Federal, né? Dizem que será votado ainda esse ano, que a notícia que tive, eu cheguei a mandar inclusive algumas contribuições ao doutor Ari, que é hoje o relator desse caso, o secretário-geral da nossa OAB, me disseram que ele está mais flexível, que o norte do projeto o que é proibido é a mensagem muito comercial, a venda, mas o mecanismo que você utilizar para divulgar a mensagem não tem problema. Então, se você não está ali vendendo... Seria modernizar com ética. A lógica é o seguinte, eu não posso chegar e fazer um post assim, compre uma separação e ganhe um habeas corpus, né? No Casas Bahia. Isso que é o caráter mercantil que a gente não quer para a nossa profissão. Mas se eu estou fazendo, por exemplo, um artigo científico e eu quero divulgar ele em Google AdWords, eu quero divulgar em TikTok... Você está democratizando o conteúdo. Eu divulgo onde eu quiser e isso é importante para a advocacia. Quanto mais a população for orientada sobre os seus direitos, sobre o que pode ser feito com o auxílio do advogado, mais mercado nós vamos ter. O mercado da advocacia no Brasil tem que evoluir ainda muito. As pessoas fazem muitas coisas, muitos contratos, muitos negócios sem auxílio do advogado e depois dá problema. Claro, porque essa informação, né, ela faz parte da cidadania, de você saber os seus direitos. E aí depende de nós fazer isso e a OAB tem que estimular que isso seja feito e não restringir esse tipo de mecanismo. Uma coisa é vedar, outra coisa é autorizar e colocar limites. Exatamente. Nós já estamos finalizando. Eu adorei nossa conversa. E eu gostaria, Jacques, que você dissesse para quem está aqui com a gente aí uma mensagem de como superar esse momento tão difícil. Você que é um ser humano gigante aí, uma pessoa do bem. O que você tem a dizer para quem está ali assistindo a gente? Olha, o que eu queria dizer é o seguinte, vai passar, né? A gente talvez nunca volte ao normal que era antes, mas vai passar e aprenda e se fortaleça com a dificuldade. É a hora de você puxar o melhor de você de dentro, levantar, enfiar a cara, procurar as alternativas, as oportunidades que essa crise gera para sair lá da frente maior do que você entrou nessa confusão toda. A hora é essa da gente se reinventar. Muito bom. Agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. Agradeço você que esteve conosco. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E estaremos aqui também
nas minhas redes sociais, trazendo questões. Você que tem aí dúvidas, sugestões, fale conosco. Até a próxima!